Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 2 de setembro. E o texto diz, fé que liberta. No livro de Atos, capítulo 16, os versículos 25 e 26, a palavra de Deus diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O autor vai nos dizer o seguinte sobre esse texto. Paulo e Silas haviam sido presos durante uma de suas viagens missionárias, acusados de perturbação por pregar o evangelho. A Bíblia diz que seus pés foram amarrados em troncos e que passariam a noite ali encarcerados. Contudo, por volta da meia-noite, eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Então, houve um terremoto e todas as portas da prisão se abriram, né? Glórias a Deus por isso, né? Parece essa passagem aqui tem muito a ver com os dias de hoje também, né? As pessoas, a gente prega o evangelho, fala do amor de Deus, né? Da salvação em Jesus Cristo, né? Fala que o Espírito Santo está em nós para nos conduzir a toda a verdade. E muita gente não gosta, né? Muita gente não gosta que nós falemos isso. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus, amém? E aí continua o texto, né? O autor falando. Esses homens, mesmo em meio a grandes lutas e dificuldades, conseguiram pela fé ter atitudes extraordinárias. O fato é que Deus não tem filhos favoritos. Assim, a atitude que eles tiveram pode nos inspirar e podemos agir também dessa forma em meio às dificuldades. Sei que falar parece fácil, mas o fato é que é possível. É possível, né? A gente vencer as dificuldades tendo fé em Deus. As dores e dificuldades não podem impedir a nossa verdadeira adoração a Deus. Quando você estiver passando por momentos difíceis, não se esqueça dessa mensagem, né? Leia essa passagem de Paulo e Silas, né? Orar e louvar a Deus pode ser a chave que você está precisando para abrir, né, algumas prisões da sua vida. Tá passando por dificuldades? Louve a Deus. Tá passando por lutas? Louve a Deus. Tá passando por algum tipo de sofrimento? Louve a Deus. Espere nele. Tenha fé que Deus vai solucionar essa situação da sua vida de uma forma ou de outra. Pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, mas Deus age, ele age no tempo dele, porque o nosso tempo é tudo para ontem. A gente quer tudo para ontem. Só que às vezes a gente não obedece. A gente não tem fé, a gente não glorifica, a gente não louva, mas a gente quer a bênção. Tô falando de mim, né? Também. Tô me incluindo nessa situação. Mas a gente quer tudo, quer que Deus faça tudo. Mas a gente não quer fazer nada. A maioria das vezes, a gente não quer fazer nada, né? Mas só que tem uma premissa, né? Deus, ele quer que nós amemos ele acima de todas as coisas. Amemos o próximo como a nós mesmos. Que nós possamos... Que Deus quer que nós obedeçamos os seus mandamentos. Que tenhamos fé. Fé sem vacilar em todas as promessas que ele tem para nossa vida. Aí ele vai fazendo os milagres na nossa vida, né? As bênçãos da nossa vida, né? E diz mais, né? O Pai deseja que tenhamos um coração cheio de fé e expectativa nele. Que o adoremos nos dias bons e maus, em toda e qualquer situação, porque ele é merecedor. Deus é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E nós somos seus filhos amados e nós recebemos dele tudo o que a gente precisa. Todo o suprimento que a gente precisa, porque ele é o nosso pai e nós somos os seus filhos, amém? E aí o autor diz mais, quando expressamos adoração, abrimos o caminho para grandes milagres e intervenções na nossa vida. Não condicione o seu louvor ao Pai às circunstâncias que você está enfrentando. Lembre-se de que Deus quebra as correntes, mas espera que antes você o louve em meio às prisões. Então que nós possamos louvar a Deus independente de qualquer situação. Não condicione, vou louvar a Deus só quando tudo estiver bem. Eu vou agradecer a Deus só quando tudo estiver arrumado, quando tudo estiver respondido, quando tudo estiver certo. Quando eu estiver bem, quando eu estiver abençoado, prosperando, quando tiver toda a situação resolvida, aí eu vou louvar a Deus. Deus não trabalha dessa forma. A gente tem que louvar antes de receber. A gente tem que agradecer antes de receber. A gente tem que servir antes de receber. E a gente tem que cumprir o propósito de Deus antes de tudo. Amém? E aí diz mais aqui, ó, a frase do autor. A sua expectativa atrai a presença de Deus. A sua fé valoriza a presença de Deus.
E a sua atitude extrai o poder da presença de Deus. Então, quando nós obedecemos, nós recebemos. Amém? O devocional 246, a leitura bíblica é Salmos 106 e a palavra-chave é louvor. Então, se você quiser ficar receber toda a palavra que está em Atos 16, leia todo o texto de Atos 16, que fala sobre Paulo e Silas. Leia também o Salmo 106, leia a Bíblia, tenha intimidade com Deus, né? Acorde todos os dias de manhã, antes de levantar da cama, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus porque você acordou, porque você está vivo, porque você está respirando, porque você está podendo levantar e fazer as suas coisas. Mesmo as pessoas, eu vejo muitas pessoas que são limitadas, que nasceram sem os braços, sem as pernas, que já levanta da cama, dá um salto da cama com o corpo, com o tronco mesmo, e já glorifica a Deus. Conheço evangelistas e missionários que não têm braços e nem pernas, e falam do amor de Deus, né? Um deles, muito conhecido mundialmente, é o missionário evangelista, é o Nick Jusivic. Ele prega a palavra no mundo inteiro. Esse ano ele veio até para o Brasil pregar a palavra aqui também. E ele não tem os braços nem as pernas. Eu tenho um livro dele que se chama As Mãos e os Pés, né? Seja as mãos e os pés, né? Então, assim, ele vai evangelizar em escolas, né? Em faculdades. Ele fala que é muito engraçado, que as pessoas querem que ele abrace. Aí ele fala assim, vocês têm que vir me abraçar. Aí quando termina a palavra, né? Que ele expõe a palavra, vem todo mundo correndo abraçar ele. Porque ele não tem como abraçar as pessoas. É muito engraçado. Ele mesmo ri da situação. E ele é um homem que Deus, ele não teve medo da situação. Ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito para todas essas coisas, né? Ele não tem nem braço nem perna, mas ele tem boca para falar da palavra de Deus. E ele fala para as pessoas, né? Ele é casado. Ele tem 4 filhos. Olha que bênção. Esse homem tem instituição para ajudar pessoas. Ele criou uma instituição para ajudar outras pessoas necessitadas. É um homem, assim, que não ficou em casa reclamando da vida. Ele sabia que ele seria um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus em todo o mundo. E ele está fazendo isso. Ele tem canal no YouTube, ele tem canal no Instagram. Vá lá, pesquise que você vai achar sobre ele. E você vai ver que seus problemas são mínimos. Diante de outras pessoas que têm situações maiores e mais difíceis, amém? Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, abençoar a minha família e a sua família, que Deus possa nos ajudar a confiar e a crer até debaixo d'água, porque Deus é o nosso Pai e Ele vai nos ajudar na nossa fé, amém?